Enquanto Ucrânia e Estados Unidos elaboram um plano de paz para apresentar à Rússia, a guerra continua no país. Nada mudou. A Rússia avança em Donetsk e ataca cidades e infraestrutura energética da Ucrânia. A Ucrânia responde com uma defesa sólida e ataques precisos de longo alcance, e acabou de realizar um grande exemplo desse último. Em um ataque aéreo devastador, a Ucrânia atingiu vários alvos russos e desferiu duros golpes contra Vladimir Putin. Um desses golpes será muito mais doloroso. A Ucrânia explodiu o jato experimental secreto de Vladimir Putin, expondo a maior fraqueza da Rússia nesse processo. Em 25 de novembro, o Kiev Post informou que a Ucrânia realizou uma grande operação noturna, destruindo ativos-chave russos. O veículo diz que a Ucrânia adotou uma abordagem inteligente nos ataques. Primeiro, destruindo redes de defesas aéreas russas e, em seguida, aproveitando as brechas para lançar drones e mísseis em pontos sensíveis da Rússia. Se isso parece doloroso, é porque realmente é. O ataque da Ucrânia foi complexo, bem planejado e muito eficaz. O Kiev Post afirma que dezenas de drones e mísseis foram lançados na noite de 24 para 25 de novembro. Essas armas atingiram alvos a centenas de quilômetros, deixando grandes feridas na Rússia. Os alvos incluíam uma fábrica de drones, planta de reparo de bombardeiros, importante campo de aviação militar russo, 2 refinarias de petróleo e unidade de defesa aérea avançada. Os alvos estavam distribuídos no mapa, pois drones e mísseis ucranianos atingiram Novorossiysk e Tuapse, cidades portuárias no Mar Negro. A Ucrânia também atacou Taganrog, cidade portuária no Mar de Azov, e esse ataque ganhou destaque nas manchetes. Vamos te contar o motivo em um instante. De acordo com o Warzone, ou The Warzone, ainda existem dúvidas sobre quais drones e mísseis a Ucrânia usou durante seu ataque noturno. O Kiev Post parece correto ao afirmar que a Ucrânia usou drones de longo alcance a jato, chamados BRs, junto com mísseis de cruzeiro Neptune. Outro tipo de drone, este movido por hélice, também foi utilizado, embora não esteja claro qual modelo específico esse drone pode ter sido. Essa última versão foi confirmada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, que usou o Telegram para declarar o sucesso da operação de longo alcance do país. Como parte da redução do potencial militar, econômico e ofensivo do agressor russo, na noite de 25 de novembro, unidades de mísseis e artilharia atuam junto às forças de operações especiais, mísseis costeiros da Marinha e sistemas não tripulados. Em particular, utilizando o jato Bar, Vents e mísseis de cruzeiro Neptune, atingiram com sucesso vários alvos estratégicos do agressor russo, declarou o Ministério em uma publicação de 25 de novembro. O Ministério comentou sobre vários alvos atingidos, mas destacou que um deles é especialmente importante. O ataque ucraniano ao aeródromo de Taganrog, em Rostov, perto do Mar de Azov, aparenta ser mais uma ofensiva contra bombardeiros e aeronaves estratégicas russas. A Ucrânia atacou fortemente o aeródromo para destruir o máximo de aviões russos. A conta Noel Reports no X diz que 50 drones e 3 mísseis ucranianos atingiram alvos em Taganrog. O New Voice of Ukraine informa que Taganrog abriga a fábrica de reparos Beriev e a de drones Molnir Atlant Aero. Então, fica claro que a Ucrânia queria eliminar alguns dos ativos aéreos da Rússia, além de dificultar a construção ou o reparo de mais desses ativos. Talvez nem a Ucrânia soubesse do segredo no aeródromo de Taganrog. O segredo foi revelado. O aeródromo atacado pela Ucrânia com drones abrigava uma aeronave secreta russa. Ela está em desenvolvimento há anos e é tão avançada que usa lasers contra inimigos. Essa aeronave, segundo o The Warzone, é a única A-60. Essa aeronave usa uma fuselagem IL-76 Candide, convertida para permitir que a Rússia leve lasers à guerra aérea no campo de batalha. Era um dos só 2 protótipos conhecidos, segundo o Telegraph. Sabe-se pouco sobre o A-60, pois a Rússia tentou manter essa aeronave em segredo, mas ela existe, provavelmente como protótipo. Ou melhor, o A-60 existia. A Ucrânia acabou com isso. A United 24 Media chama o avião de ultra raro em sua reportagem sobre o ataque ucraniano e traz mais detalhes da aeronave.
Ela afirma que o A-60 surgiu de uma ideia da era soviética. A Rússia poderia usar uma plataforma de armas a laser aerotransportada para derrubar aeronaves e cegar satélites. E as aeronaves detectavam ameaças próximas. Segundo a mídia United 24, o ataque à instalação Beriev causou os danos. A fábrica abrigou o A-60 por quase 20 anos. Imagens de satélite ao longo dos anos confirmam que o A-60 foi movido pelo aeródromo. O avião nunca deixou a base aérea de Taganrog, principal local de testes da fábrica de reparos Beriev. Sobre o motivo desse avião ser especial, a United 24 Media afirma que o uso da fuselagem do Il-76 não deve enganar você. O jato experimental da Rússia apenas usou essa fuselagem como base para construir. Com várias modificações ao longo das décadas, o verdadeiro propósito do A-60 foi revelado. Entre as mudanças está um grande domo de radar no nariz, usado pelo A-60 para adquirir alvos. Porém, é a pequena carenagem dorsal atrás das asas do A-60 que esconde sua principal arma. Torre retrátil com laser aerotransportado de 1 megawatt. Para contextualizar, 1 megawatt equivale a 1 milhão de watts de potência. Ou seja, essa arma secreta dispara um feixe de luz que alcança grandes distâncias. Em teoria, ela deveria ser capaz de cortar aço como se fosse manteiga. Ela também precisava ser forte e rápida para interceptar mísseis inimigos ainda em voo, o que torna o A-60 uma ameaça aterrorizante e uma defesa imponente. Isso, claro, se o laser funcionar. Falaremos disso em breve. A United 24 Media acrescenta que a Rússia começou a desenvolver o A-60 inicialmente para que pudesse atingir aeronaves de reconhecimento e balões de grande altitude. Segundo o The Telegraph, a Rússia queria que o laser atingisse 40 km com o A-60, disparando por 50 segundos. Isso fazia do laser uma ameaça difícil de escapar para qualquer jato na mira da aeronave. Porém, um laser tão potente requer muita energia. E pode ser justamente nessa área que vemos o motivo pelo qual a Rússia sempre teve dificuldades para levar o A-60 do estágio de protótipo para o estágio operacional. O A-60 surgiu em 1975, conforme a mídia United 24, e o protótipo voou pela primeira vez há mais de 40 anos. O veículo também observa isso. A energia necessária para o poderoso laser do A-60 é fornecida por um par de turbogeradores de 21 megawatts que ficam próximos à base do trem de pouso traseiro da aeronave. Isso torna a traseira do A-60 facilmente reconhecível, algo importante ao analisarmos as evidências de que a Ucrânia abateu esse jato ultra-secreto. A Rússia testou o A-60, muitas vezes desde seu voo inaugural em 1981, às vezes com sucesso. A aeronave atingiu vários balões estratosféricos e um avião-alvo em sua principal fase de testes nos anos 1980. O colapso da União Soviética e um incêndio em 1989, que destruiu o protótipo original do A-60, atrasaram a Rússia. No entanto, o programa permaneceu congelado durante toda a década de 1990. A Rússia reviveu o A-60 nos anos 2000, embora tentando manter a aeronave o mais secreta possível. Em 2009, a Rússia intensificou os testes com os lasers do A-60, incluindo disparos contra o satélite japonês Adige-Sai. O feixe ricocheteou, dando um leve reflexo, mas o mundo entendeu o teste como ele realmente era. A Rússia experimentando com um laser que poderia se usar para destruir ameaças baseadas no espaço. Após o teste contra o satélite do Japão, não houve mais notícias sobre o A-60, indicando que a Rússia provavelmente achava que o avião, que recebeu grandes investimentos desde a era soviética, ainda não estava pronto. Agora, nunca estará. A Ucrânia acabou de destruir um dos 2 protótipos conhecidos do A-60 que se sabe existirem. Esse não foi o único dano. O ataque a Taganrog destruiu várias outras aeronaves russas. O The War Zone relata que o ataque da Ucrânia a Taganrog parece ter destruído ou uma aeronave A-100 de alerta aéreo antecipado e controle, ou uma aeronave alerta aéreo antecipado e C, ou uma aeronave de teste A-100LL. O A-100LL possui suportes na fuselagem traseira para o radome principal, o que serve como evidência desse fato.
O Radomi não estava no A-100LL durante o ataque da Ucrânia, mas isso não importa. Assim como o A-60, a fuselagem pegou fogo. O Warzone destaca que a base de Beriev, em Taganrog, abriga aeronaves A-50 alerta aéreo antecipado e C da Rússia, provavelmente alvos principais da Ucrânia. O A-50, assim como o novo A-100, tem sido alvo da Ucrânia durante a guerra. 2 dessas aeronaves foram abatidas e outra foi danificada por ataque de drone. Moscou teria cogitado reiniciar a produção do A-50 para recompor sua frota em declínio. Em outro relatório, o The War Zone detalha por que o A-50, do qual a Rússia tinha só 9 antes da invasão de Putin, é tão crucial. Essas aeronaves oferecem uma visão aérea exclusiva e podem cobrir áreas extensas da Ucrânia, conforme sua zona de patrulha, segundo o veículo. O A-50 foi criado desde o início para detectar ataques de mísseis de cruzeiro em baixa altitude. E essa mesma capacidade significa que ele pode, potencialmente, detectar ataques de drones ucranianos também, assim como missões de caças voando baixo. Quando a Ucrânia ataca centros como Taganrog, além de destruir aeronaves, enfraquece os sistemas que a Rússia usa para controlar o campo de batalha. O ataque realizado pela Ucrânia em 24 de novembro foi em uma escala inesperada pela Rússia, especialmente em Taganrog. Outros locais também foram atingidos, e Putin ficará se perguntando algo para o qual gostaria de ter uma resposta antes que o A-60 secreto da Rússia e suas outras aeronaves fossem destruídas. Como a Ucrânia conseguiu fazer isso? O Kiev Post oferece a explicação mais provável. Diz que as armas da Ucrânia chegaram voando baixo e seguiram uma rota pelo mar, o que permitiu que se aproximassem de Taganrog pelo sudoeste. Voar baixo dificulta a detecção por defesas aéreas. Combine esse tipo de voo em baixa altitude com o tamanho relativamente pequeno dos drones da Ucrânia, e você tem um enorme problema para as defesas aéreas da Rússia. A Rússia conhece esse problema, como mostrou um relatório do professor Sergei Makarenko, da Universidade Eletrotécnica de São Petersburgo. Em 193 páginas, Makarenko afirma que as defesas aéreas russas são quase inúteis contra os drones ucranianos. De forma educada, ele cita o sistema TOR da Rússia como exemplo para provar isso. Makarenko escreveu que disparos experimentais do TOR contra pequenos alvos mostraram baixa eficiência na destruição. Isso ocorre principalmente devido à falha no sistema de detonação da ogiva do míssil superficiar. Como grandes falhas no rastreamento de alvos e orientação de mísseis superficiar em pequenos vantes. Esse problema afeta todas as defesas aéreas russas, e a Ucrânia aproveita isso magistralmente. Em 24 de novembro, destruiu uma das aeronaves ultra-secretas da Rússia e outras. A Rússia ocultou todas as menções sobre a perda de seu A-60 após o ataque noturno da Ucrânia. Segundo o Kiev Post, autoridades de Taganrog informaram que destroços de drones, após interceptações dos sistemas de defesa aérea, causaram alguns danos. Foi mencionado que os destroços atingiram instalações de produção, sem especificar quais. Sobre o A-60, as autoridades de Taganrog não comentaram o ataque ucraniano ao avião ou ao aeródromo onde estava. A Rússia está tentando negar e desviar a atenção. Há tantas evidências do sucesso da Ucrânia que essas táticas russas típicas não vão funcionar em nenhum lugar fora da própria Rússia. As redes sociais já estão repletas de fotografias, vídeos e relatos em primeira mão do que aconteceu em Taganrog, com algumas dessas imagens até provando isso. Ucrânia atingiu o protótipo russo A-60. Uma foto no X mostra uma possível aeronave russa em chamas após ataque de drones ucranianos. Essa aeronave é o A-60, afirma a conta do X. E as chamas mostradas na foto são claramente grandes o suficiente para terem causado sérios danos à aeronave. O canal Noel Reports, no X, já citado, publicou fotos e vídeos de moradores de Taganrog mostrando incêndios intensos à distância. Os incêndios parecem vir da instalação de reparos Beriev. Um dos vídeos parece sem importância à primeira vista, até que o som de uma explosão enorme interrompe a pessoa que está gravando o vídeo. Para mostrar que a Ucrânia obteve ao menos um acerto direto e muito danoso, novas provas surgem, agora, da conta Kherson CATX, que publicou imagens de satélite mostrando danos na fábrica Beriev causados por drones e mísseis ucranianos.
Danos ao A-60 russo IL-76 ou A-100 e a fábrica de aviação Beriev. A legenda da imagem de antes e depois da fábrica cita o ataque desta noite. Veja no canto inferior esquerdo de cada foto o A-60 atacado pela Ucrânia. Na imagem seguinte, o avião está destruído. Mais de 40 anos de trabalho russo jogados fora em poucas horas. A conta Status 6X publicou as mesmas imagens de satélite e fotos mostrando a cauda única do A-60. A conta amplia uma foto do A-60 em chamas para mostrar a cauda e compara com uma das poucas imagens do A-60 disponíveis, para mostrar que o que a Ucrânia atingiu e o jato secreto são a mesma coisa. A Rússia não pode negar todas essas evidências. O jato secreto experimental de Putin deixou de existir. Esse jato não foi o único alvo relevante atingido pela Ucrânia, que também atacou refinarias de petróleo. A Ucrânia também atacou Novorossiysk, cidade portuária já alvo de múltiplos ataques ucranianos nos últimos meses, segundo o The War Zone. O porto da cidade movimenta cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia, sendo responsável por cerca de 5% do fornecimento marítimo total de petróleo do mundo, quando está operando em plena capacidade. Parece que a Ucrânia atingiu esse porto, e também parece que as defesas aéreas da Rússia falharam tanto em parar esses drones que a própria Rússia acabou se atingindo. Um vídeo postado no X pela conta Status 6 mostra o que seria, segundo eles, um drone ucraniano atingindo um prédio residencial de vários andares. Aparentemente, depois de ser desviado do curso pelos sistemas de guerra eletrônica da Rússia. The War Zone apresenta uma versão diferente do que é visto no vídeo, afirmando que ele mostra um míssil de defesa aérea russo atingindo o prédio após não conseguir abater um drone que se aproximava. Não se sabe qual versão é real, mas as imagens mostram que a Ucrânia visava Novorossiysk. Em qualquer outra noite, esse ataque a Novorossiysk poderia ter chamado a atenção das manchetes, assim como outros drones ucranianos que pousaram na região de Krasnodar Krai, na Rússia. Mas não, em 24 de novembro, a destruição do A-60 russo dominou as manchetes. As defesas aéreas russas seguem incapazes de deter drones e mísseis ucranianos, revelando uma fraqueza não corrigida pela Rússia. Nós mencionamos isso anteriormente ao discutir a fraqueza desses sistemas, quando se trata de identificar e alvejar drones pequenos e de baixa altitude, enquanto eles se aproximam dos alvos. Mas os problemas de defesa aérea da Rússia são bem maiores. Em 5 de setembro, o Instituto Real de Serviços Unidos, disse que a Rússia deve ficar sem mísseis de defesa anti-drone em poucos meses. As afirmações do Instituto Real de Serviços Unidos, publicadas pelo The Sun, indicam que a Ucrânia tem agora uma chance para atacar alvos russos valiosos, como aeródromos. Por Jack Watling, do Instituto Real de Serviços Unidos, disse ao The Sun que, seguindo as tendências, eles podem ficar sem mísseis até fevereiro. Ao falar sobre os mísseis de defesa aérea da Rússia, ele acrescentou que isso é algo que já aconteceu com a Rússia antes, e costuma reabastecer seus mísseis após esgotá-los. No entanto, o período entre fevereiro e o momento em que esse reabastecimento acontece dá à Ucrânia uma janela de oportunidade para explorar as carências e fraquezas da Rússia, atingindo um número crescente de alvos e pressionando a indústria russa. Talvez o ataque ao A-60 mostre que essa escassez de mísseis está afetando a Rússia antes do que Watling antecipou. A Rússia talvez precise agora escolher com cautela quais alvos defender em seu território, e Taganrog provavelmente ficou fora da lista. Putin provavelmente se arrepende agora que perdeu seu jato secreto e o laser de alta potência. A Defense Express também relatou sobre a deficiência da Rússia em ativos de defesa aérea em um artigo de 23 de novembro, onde afirmou que essa deficiência deixou as instalações nucleares do país vulneráveis. O ponto positivo para a Rússia é que a Ucrânia dificilmente atacaria esse tipo de instalação, pois não quer ser culpada por um desastre nuclear. No entanto, o veículo também observa que o grupo partidário Artesh, que opera dentro da Rússia, já investigou uma instalação nuclear, apenas para descobrir que não há unidades de defesa aérea protegendo o local. Como resultado, a instalação nuclear estratégica e a cidade ficam praticamente indefesas, afirma o veículo. Antes de fazer o ponto principal,
A falta de sistemas de defesa aérea em uma instalação estrategicamente importante indica claramente perdas críticas e uma escassez de recursos de defesa aérea no comando militar russo. Se uma instalação tão importante ficou sem defesa aérea, quantas outras na Rússia enfrentam o mesmo? A Ucrânia pode ter revelado uma das respostas com seu ataque ao A-60 da Rússia. Putin agora espera que a Ucrânia não descubra mais instalações desprotegidas na Rússia. Mencionamos que a Rússia pode em breve ficar sem seus mísseis de defesa aérea. Essa não é a única escassez que Putin enfrenta. Há outra que impactará ainda mais o sucesso da Rússia na Ucrânia. Não são só mísseis e tanques. A Rússia perde artilharia enquanto a Ucrânia destrói tudo. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar a cobertura dos recentes ataques de longo alcance da Ucrânia. Obrigado por assistir.